Bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Foiltech, mas eu estou aqui para contar histórias de carros, compartilhar um monte de loucura, um monte de desculpa para fazer um projeto novo. E hoje vocês vão ver, ou melhor, vão escutar o que eu estou mais curioso para saber do DeLorean, é como vai ficar o barulho do motor Ferrari que a gente colocou nesse carro. Lembrando, esse carro aqui, na minha opinião, é o DeLorean mais insano do mundo. Nós fizemos um projeto que ninguém nunca fez, ele tem motor de Ferrari, V8 aspirado, nem precisa turbinar, vocês vão ver hoje porque. Carro todo customizado, a gente apresentou no SEMA Show do ano passado, duvidaram que o carro ia andar, falaram que nunca ia andar, que tinha semi-eixo wireless, tá aí andando, já apresentamos aí esses dias no Café em Octane aqui em Atlanta, mas no final das contas o que eu queria ver ou escutar era o barulho desse motor. Eu já estou dando spoiler aqui, ó, vocês estão vendo essa caixa aqui, estou nos Estados Unidos, mas primeiro, para começar essa história, vamos voar para o Brasil, para uns dias atrás aqui, vou voltar para o passado aqui, ó, vamos botar na máquina do tempo aqui no DeLorean, vamos voltar alguns dias atrás, e nem são muitos dias atrás, tá? Hoje eu estou gravando aqui dia terça-feira, vamos voltar para quarta-feira da semana passada, que eu cheguei em Sorocaba, e vocês vão entender o porquê que eu cheguei em Sorocaba e o que eu fui buscar lá, ou o que eu fui olhar lá para trazer para cá. Então bota na TV aí, chama a família, prepara o chimarrão que esse episódio vai estar top. Eu estou no meio do meu tour aqui pelo Brasil com a minha família, né? Vim andando, inclusive hoje, acho que eu completei mais de 1.000 quilômetros com a ML63 AMG, né? Já mostrei acho que num outro episódio aí, ó, os perrengues que a gente teve de quebrar a roda, de entortar a roda, trocar pneu, trocar roda. Mas cheguei aqui em Sorocaba, que era meu destino hoje foi a perna mais longa, inclusive, eu tive que andar aí 8 horas e deu tudo certo aí, tempo bom também, conheci toda a serra aqui no caminho de Sorocaba, aqui vindo lá de Jaraguá do Sul, foi bem legal. Mas deixa eu apresentar esse cara aqui, ó, Guilherme. Tudo bom, Anderson? Beleza? Tá? Prazer. Prazer, aí, galera, aí. Tudo bem? Esse cara aqui é o seguinte, ó, eu não sei como a gente se descobriu, acho que foi pelo Instagram, muito tempo atrás. Sei lá. E a gente vinha conversando já fazia tempo, né? Eu sou, sabe que quem me acompanha sabe que meus vídeos, assim, vários dos meus carros, eu sempre tento deixar o som dos motores o melhor possível, né? E não é à toa que eu tenho na minha lista de carros de projetos, os carros eu acho que tem os motores mais insanos de todos, né? O rotativo eu perdi ele, tudo bem, não tenho mais, mas eu tenho V10, V12, V8, 6 cilindros, 2JZ, e os 4 cilindros que é um pouco mais difícil tirar um som desses. São os motores mais musicais, né? Mas do V12, V10, V8, W12, eu tenho vários deles, assim, que eu acho que são os motores mais musicais mesmo, assim, de todos. Mas uma coisa eu aprendi também, que não é só ter um motor bom e jogar um coletor ali de qualquer jeito, que vai sair um som bonito, né? E aí a história começou a ficar interessante porque é o seguinte, quando a gente foi fazer o DeLorean com motor de Ferrari, né? Que inclusive, ó, é um motor da família da Maserati aqui, que não é o F136, que é essa Maserati aqui. A gente usou primeiro, eu ia fazer o DeLorean com esse motor da Maserati, que eu tenho lá, né? Inclusive tem que achar um projeto para botar ele agora. Só que aí eu fiquei muito encucado que ele tinha que ser um flat plane, né? Tinha que ser o motor da Ferrari com um virabrequim plano. E assim, uma curiosidade é que o F136 do Maserati, ele é cross. Ele é cross, Ele né? é cross. Então, e é por isso que eu queria... Aí eu comecei a procurar um virabrequim flat da Ferrari para botar no meu motor da Maserati, fazer um Ferrari de pobre ali, assim, Entendi. com modificação. Mas aí eu tinha que mudar comando, eu tinha que mudar mais coisas. E eu acabei, por sorte, eu acabei achando um motor inteiro de Ferrari por um preço, na época, normalmente era uns 20 e poucos mil dólares nos Estados Unidos, eu achei um por 12 mil. Nossa. Era um sábado de manhã, tava olhando um jogo do meu filho de futebol, mandei 9 na hora, o cara aceitou e eu, caramba, agora não tem no eBay, quando tu faz a proposta, não tem como voltar atrás, né? Já era. Já era. Aí peguei o motor de Ferrari, mas foi a melhor decisão que eu fiz, porque agregou muito valor no DeLorean. Se modéstia à parte, o DeLorean eu acho que merece ser um motor de Ferrari, porque é um cara, eu acho que é um carro que é o DeLorean mais legal do mundo. Eu ia dizer assim, sem a menor não acho que alguém fez algo perto do que a gente criou lá, né? E é um carro assim que tem um conjunto que ficou incrível, porque tanto da roda, né? Que a gente fez a original modificada, maior,
quanto o ajuste de suspensão. Ficou muito bom o carro, toda a suspensão KW, ficou fantástica assim, a dirigibilidade. Que sensacional. O interior, né, que a gente fez com aqueles bancos recaros, fez todo o projeto ali. E obviamente a cereja do bolo é o motor de Ferrari Câmbio mesmo, de assim. Porsche. Câmbio de Porsche, manual, 6 Nossa, marchas. Então, que assim, cara, da hora. e o carro, a embreagem, assim, a cerâmica aqui brasileira também, cara, dirige assim perfeitamente. Engata as marchas, incrível mesmo. Então, assim, o carro tava perfeito. Só que aí, o que acabou acontecendo foi que quando a gente foi funcionar ele a primeira vez, a gente achou, cara, o barulho tá muito estranho. E aí, quando o barulho ficou estranho, eu não quis acreditar. Eu falei, caramba, não acredito, que barulho de Santana isso aqui. Nossa, que depressão. Parecia um 4 cilindros e a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E aí Parecia não, né? Não, era ele era o 4, cilindros. mas eu não queria acreditar. E aí eu comecei, e aí foi que eu comecei a chamar todos os bruxos assim que eu conheço, que tem um conhecimento sobre escapamento, porque a primeira coisa que a gente levantou foi o seguinte, aquele coletor de escape lá, eu vou botar umas fotos para vocês aqui, ó. Ele foi feito para o SEMA Show. Em 2 dias assim, pelo um americano lá perto de Utah, que era um cara que fez pro Alexandre Sass, que é quem montou todo o carro, né, da 47 Garage lá em Utah, brasileiro também, ele tem oficina lá. E o cara foi muito gente boa e fez rápido, mas o objetivo não era, né, obviamente, Era montar o carro e era andar. montar o carro e levar pro SEMA andando, né. Só que chegamos lá, aí o que o cara fez foi assim, um curto, né, um funil simples lá. E até não sei, tu viu as fotos dele? Me descreve assim, e aí daquele escapamento ele foi bem curto e não tinha os dutos iguais, né? Exatamente. E aí a gente pensou assim, cara, será que isso tá esse ronco tão específico, tão particular, né? Tão 4 cilindros, parecia, né? E aí a gente começou a estudar, começou a conversar, e aí foi a ideia, eu falei, não, cara, esse carro merece um escapamento bem feito, tudo. E a gente pensou, cara, como é que eu vou fazer, né? E eu conheço muita gente que faz escapamento, todos os meus carros, assim, praticamente eu faço escapamentos, às vezes eu acho algum pronto, só que naquele carro particular tem que fazer pro carro, porque não tem, né? Não é que nem você pedir um escapamento de uma Maserati ou de uma Lamborghini, que nessa aqui é uma Aventador SVJ, ó. Não é assim que tu compra de prateleira, né? Tu precisa desenvolver alguma coisa específica. Exatamente. E lá nos Estados Unidos é muito difícil fazer isso. E aí, na verdade, a gente tava conversei contigo e perguntei, cara, se eu te mandar o scanner do carro, não faz escapamento pra mim? E esse cara falou, faz. E aí foi lá e começamos a escanear o carro. Achei um americano lá que estava disposto a escanear o carro. O cara disse, não, 3 horas eu escaneei o carro, né? Escaneou o carro assim, fez um serviço que eu não vou criticar demais, assim, mas foi bem limitado, digamos assim, né? Mas deu para entender um pouco deu para pegar mais ou menos o cofre do motor. Deu. Vamos rezar só pro scanner tá beleza. Ah, então, não, a gente não provou ainda, né? E aí a gente escaneou todo o carro, pegou mais ou menos as medidas dali do coletor que tinha ali, onde é que estava mais ou menos o Arcondovic lá. O Arcondovic, pode crer. O Arcondovic é o nosso escapamento do Arcondo lá, que ele fabricou com as pecinhas do que dá, porque na verdade precisava funcionar o carro, né? Uhum. Enquanto que estava fabricando o escapamento de verdade. E aí, na verdade, quando... O que eu estava programando? Eu pensei, porque isso foi em maio, né? Eu acho que foi metade de maio, assim. Isso, exatamente. Acho que foi dia 20 de maio, se não me engano. Cara, então assim, agora eu tô aqui 35 dias depois e diz ele que o escapamento tá pronto aqui. Mas eu quero... Será? Eu quero ver ali, vamos ver isso aí, Por não? favor. Sinta-se à vontade. Cara, olha só. Não, e fez... Não, tá brincando ainda. Fez toda uma caixa de Back to F1 Sound. Olha aqui, ó. Cara, que legal isso aqui, meu. Aí tá... E é uma caixa. Não, olha aqui, ó. Não, cara, faz uma apresentação incrível. Cara, olha isso aqui, ó. Um cromado aqui que tá difícil de focar aqui, ó. Agora deu. É isso, pega contra a luz aí, ó. Cara, olha só. Muito legal aqui, ó. R-Flow, Professional Exhaust System, F1 Series, Made in Brazil. Ah, e tu botou os logos ali, AFD, DMC. Caramba, que legal. Equal Length Exhaust, Manifold. Ah, é feito de 316, né? Isso. Com Inconel, equalizado, tudo. E ali o desenho do escapamento mesmo. Caramba, que legal. E tu sempre entrega assim, não? Nas caixas normalmente tu instala? Não, geralmente quando o escape é comprado para envio, é assim. Tu vai assim? Agora quando o carro vem pra gente, aí não. Aí instala no carro e já sai rodando, né? Podemos abrir, não?
Todo seu, por favor, faça as honras. Olha só. Cara, esse aqui é um dos momentos mais legais, assim, do... Tá certo, sim, já? Tá certo. Caramba. Ah, ele tá... Pera aí, sai da luz aí. Caramba. Aí tem toda uma... Tu fez até uma miniatura em 3D aqui, hein? Sim, sim, isso daí é... Tá tudo solto, Anderson. Pode Tá solto? Fica à vontade. Caramba. Podemos... Segura aqui pra mim. Aí, tem aqui a tua turma, né? Como é que é? Bom, se apresenta aí. Prazer, Caio. Caio. Trabalho aqui na Reflow. Prazer, meu nome E é aí? Marcos. Marcos. Sou soldador. Aí, tudo bom? E a gurizada que pega junto aí. O Enzo saiu dar um rolê com o cachorro. Tá. Aí, e uma coisa aqui que eu gosto muito, que eu acho muito legal, assim, o Guilherme aqui, a Reflow, na verdade, tu faz, é como se fosse assim um artesão mesmo, né? E pode ver o seguinte, não é por coincidência, mas as grandes fabricantes de escapamentos, assim, os mais renomados, assim, são realmente quem bota a mão artesanalmente, assim, né? Dificilmente tu consegue fazer escala depois de produzir, porque cada carro tem um projeto, né? Exatamente. E cada carro tem um projeto, tem até... Eu lembro quando tu me perguntou o que eu queria, né? Porque tem gente que quer o máximo de potência, o máximo de torque, ou quer torque mudar a faixa de torque do motor, tem gente que quer o som. E o que eu falei pra ti, eu falei, cara... Som. Foda-se, de brincadeira, foda-se quanto vai dar, se der 5, 10, 20, vai lá mais. Não faz diferença pro meu propósito. Eu quero que fique o som mais absurdo, com o mais alto pitch, como é que fala? É isso mesmo. Possível, que dê assim uma sensação de Fórmula 1, assim, que parece estar girando 14 mil RPM assim Exatamente. na rua, né? É gerar um campo harmônico bem alto. E aqui, ó, bom, mostra aqui, ó. E essa daqui é exatamente... Ah, não, ela é fechada. Ah, tá. E esse aqui é exatamente o desenho do escape completo. Isso, uma réplica 1.18. Um 18. Que legal, cara. E aqui, ó, porque na verdade tu fez todo o projeto do escapamento Isso. pelo 3D, né? O mesmo projeto que foi usado para a concepção do seu escapamento, eu peguei o mesmo projeto, escalei e imprimi. Sim. E a ideia então foi o seguinte, a gente queria... Tinha um espaço ali para descer, né? Isso. Tinha uma longarina que tinha que pegar, né? Até a gente pode botar umas imagens aqui do 3D, né? Se quiser explicar um pouquinho como é que foi mais ou menos assim o projeto. Como é que tu pegou assim desde do escaneamento 3D para criar o escape? Bom, você me mandou o arquivo, né? A partir do arquivo eu dei uma tratada nele, porque assim, quando você pega um arquivo de scanner 3D, o arquivo vem sujo. Certo. Né? Então assim, eu dei uma tratada, dei uma limpada no arquivo e, cara, em cima disso, aí antes de sair puxando os tubos no software, primeiro vem continhas, né? Sim. Então assim, calcular ressonância, é melhor, calcular o campo harmônico passivo do tubo, que é o de ordem natural de cada tubo, porque assim, o que acontece? Cada tubo, ele tem uma ordem natural de ressonância. Então assim, é como se ele tivesse uma faixa de ressonância preferida, você entendeu? É como se fosse um instrumento musical. Só que, a partir disso, você tem um harmônico de excitação, que na verdade, esse harmônico de excitação é justamente o que o motor está te mandando. E quando o harmônico de excitação, ele bate com o harmônico passivo do tubo, você gera ressonância. Tem a ver com diâmetro, espessura? Exatamente. Espessura também? Não. Também, a espessura, na verdade, o que acontece? Ela se dá na maneira com que ele vai interagir, com que a onda de pressão sonora vai interagir, né? No caso, o harmônico passivo, ele se dá pura e exclusivamente pelo diâmetro, comprimento e temperatura do meio. Ah, entendi. Só, é isso. E esse... Então, na verdade, assim, o escapamento aqui, o comprimento dos primários, na verdade, é um dos fatores, né? Isso, são todos sintonizados. Na verdade, assim, o primário, ele está sintonizado para uma certa faixa de frequência, o secundário, ele está sintonizado para outra faixa de frequência, aí temos o terciário, né, que faz a junção das duas bancadas, e os quaternários que dão a coloração do som. Que é o... Não, coloração do som, peraí, me explica isso aí melhor. Então, veja o seguinte, quando eu tenho uma onda de pressão sonora que ela sai do cabeçote, ela entra no coletor de escapamento, então assim, ela viaja pelo duto. Vou mostrar aqui de repente. Vamos.
Na verdade eu quero tirar isso aqui de dentro. Dá pra tirar, não? Vai tirar Então, sim. então vamos tirar. Aí dá pra envia assim mesmo, então não precisa. Ele vai todo parafusado. Sim, ele vai todo parafusado. Aqui ele tá Sim. pronto pra envio. Até um detalhe, ó. Primeiro eu pensei que eu podia levar na mala isso aqui, né? Depois eu percebi que não dá pra levar na mala, porque não só esse trecho aqui atrás é grande, 1 metro e pouco, né? Isso. Mas o frete até não custou muito absurdo, foi $600 para os Estados Unidos. Não é assim fora, porque um frete nos Estados Unidos de uma caixa dessas, eu vou te falar que é quase isso. Cara, eu vou te falar uma coisa. O PS era capaz disso aqui chegar antes que você. Sim, não, eles... Até vamos contar uma história. Making off. Eu tava vindo, né, pra cá, tava viajando, aí de manhã eu chamei lá o pessoal que cuida dos envios para nós na Feltec e disse, ó, preciso enviar um escapamento para os Estados Unidos. E aí pedi para eles organizarem, eles organizaram com ele o envio, pegaram o tamanho da caixa, tudo assim, fizeram a preparação do invoice, é muito simples de exportar, né? E aí, quando veio hoje de tarde, chegou o caminhão da UPS para retirar aqui antes de eu chegar. E eu tava não, e aí aí tu não conseguia falar comigo, mas o telefone tava sem sinal. Eu tentei ligar para você. E aí tu já não sabia se era para levar ou mandar mesmo, né? É. E aí acabou deixando o escapamento aqui. Então obrigado aí o entregador da UPS que vai vir voltar. Suzano. Vai voltar amanhã para pegar. Exatamente. E aí amanhã vai enviar. E eu vou, na verdade eu vou só domingo, né? Hoje é que dia hoje? Quarta-feira? Hoje é quarta. Então eu sou só domingo, eu vou te dizer que bobear, eu chegar segunda-feira lá e vai estar lá o escapamento. Com certeza. E na verdade vocês vão ver esse episódio num trecho só, então pra vocês vão ver ele funcionando já. Vai economizar a parte da viagem, né? Cara, olha só. Aí, ó. Então assim, ó, isso aqui ele já tá todo encoberto em conel, né? Então os detalhes internos assim até é difícil de ver, né? Tem aqui. Sim, dá pra ver bem aqui, ó. Porque na verdade o funil aqui, ó, isso aqui que eu fiquei muito interessado. Tem uma ciência nesse funil aí impressionante, né? Que na verdade aqui o cara não enxerga, mas... Mas se você passar a mão por dentro... Ou se você até olhar aqui, você vai perceber. Cara, olha só. Aqui, ó. Aqui ele tem um merge collector, né? E depois ele tem um funil na saída do merge. Então, sim, e esse funil ele fecha o diâmetro e aumenta e abre o diâmetro depois, né? Isso, exatamente. Aqui o que acontece? O merge collector ele serve para pegar todas as pulsações de todos os cilindros, né, e converger para um lugar só. Só que assim, o ângulo de inserção disso daqui, ele não pode ser nem muito agudo e nem muito aberto. Ele tem que ter um ângulo certo. Então assim, o range que a gente tem aqui, né, de acordo com as literaturas de escapamento que a gente encontra por aí, é de 7 a 15 graus no máximo, tá? Aqui a gente está trabalhando com 12. E aqui a gente tem um outro cone. Esse outro cone é justamente para ele gerar múltiplas reflexões, né, de ondas. E olha só, essa ponta ali é interessante. Para fazer isso ali dessa precisão, cara. Exatamente. Essa ponta, ela é crucial. Porque ela tem uma ponta dentro aqui assim, ó. Deve ser afiada até, deixa eu ver se eu não chega a encostar ali. Mas é afiada ali. E ela também é um... Porque imagina assim, que se tu não tiver aquilo ali, ele vai virar um misturão, né? Exatamente o que acontece. Quando não se tem essa ponta, a dissipação da onda naquele ponto é muito abrupta. E ela acaba gerando certos fenômenos, né, de fluidodinâmica que não são interessantes pra gente. Então assim, o grande X dessa ponta é não perder área para você manter a velocidade até a inserção total. Sim, e aí ela entra no funil. E aí o funil, na verdade, então ele entra tipo assim 12 graus, fecha no funil, mas o diâmetro ali na ponta do funil também, obviamente tem um cálculo, né? Isso. E depois tu expande de novo. Exatamente. Essa expansão, ela gera várias reflexões de onda que voltam, que é o scavenging, entendeu? E só o merge collector, por si só, ele já te dá o efeito scavenging. Só quando você faz o funil, né, o cone, na ponta do merge collector, você potencializa o scavenging. E aí, e qual que é o, digamos assim, beleza, aí tu tem os 4 dutos perfeitamente iguais, assim, ficou assim, quantos milímetros ficou? Cara, menos de 1 milímetro. Tipo, menos de 1 milímetro de diferença, mas ficou assim, quanto ficou de comprimento total de cada duto? 475 milímetros. 475 milímetros cada duto, precisamente, né? Precisamente, os 8 dutos. E o número de curvas dele é muito parecido também. Muito parecido. Pra realmente assim, não... Porque não adianta... Porque às vezes tu tem um duto que tu faz um monte de volta versus um duto reto, ele vai ter uma diferença também, né? Tem uma diferença, porque assim, cada curva acima de 45 graus você tem uma perda de carga, né? Só que quando se trata de escapamento, assim, logo de cara você já divide ele em 2 pontos. Fluidotermodinâmica e acústica.
Tá. Acústica foi como eu falei, tem a parte dos harmônicos passivos, que isso faz parte da tubulação, única e exclusivamente da tubulação, e os harmônicos de excitação, que aí depende do quê? Do número de cilindros que está batendo, né, a pulsação de escapamento por volta. Então assim, no motor de 4 tempos, para um ciclo completo a gente tem 2 voltas. Né? Então assim, no seu caso um motor de 8 cilindros, por volta eu tenho 4 pulsos. Entendeu? Então assim, é 4 pulsos em relação à rotação. Então é exatamente isso, para você achar a frequência fundamental que o seu motor ele vai gerar de excitação para o teu coletor. E como é um 4 em 1 ali no caso, ele tem que entrar numa ordem no funil assim? Não. Ele pode entrar os diferentes. Independente. E só se fosse um 4 em 2 em 1, né? Aí sim. Sim. Aí sim, porque aí eu tenho 2 merge collector e um depende do outro. Sim. Então assim, enquanto um cilindro está escapando, eu não posso manter o outro na mesma bancada, você entendeu? Eu preciso alternar essas bancadas. E aí, vamos dizer assim, então, analisando o coletor aqui, ele tem os dutos aqui, então foi feito 475 milímetros primário. Tem o merge collector aqui precisamente construído, né, com todo o cálculo aqui para dar as reflexões. E aí o que depois o resto do escapamento representa, assim, o secundário e o terciário? Tá. Ah, caramba, ficou muito legal, hein? Só que eu vou ter que fazer o seguinte, ó, vou ter que cortar agora eu vou cortar com gosto Agora vai a parte de faca. baixo do para-choque aqui, que eu tava na dúvida antes, porque ele vai ficar... Ah, só que isso aqui só... Ah, tá, esse aqui tá... Ah, esse aqui tá virado, né? Agora que eu tô vendo. Isso. Ah, tá. Virado. Sim, eu vi, porque isso aqui tem que ficar pra fora, né? Aqui fica pra fora. Isso aqui vocês viraram. Então aqui solta a abraçadeira. Isso. Ajusta lá. Legal que botou um flexível aqui. Isso. Aham. Então, sim, isso aqui vai ficar... A plaqueta aqui vai ficar à mostra, ó. Olha que legal. Muito legal. Então, assim... aqui tu botou as sondas. Isso. Tá? Então tem uma sonda de cada lado que a gente pediu. E os EGTs aqui, né? Isso, exatamente. Aqui tem os EGTs Todos os EGTs com o mesmo ângulo e com a mesma distância. Para medir a segura aqui para mim. Para medir a temperatura de escapamento aqui. A solda é... Caramba. Pra não ficar nenhum pelo de gato dentro. Não fica nada, né? Caramba. Impressionante. Sim, os EGTs estão bem alinhados. Isso é uma coisa importante. Quando vai botar EGT, eles têm que estar assim no mesmo ângulo, certinho, na mesma distância aqui, ó. Tudo certinho aqui, não tá nada atrapalhando para dentro também. E aí, beleza, aí vai ligar. Aí liga daqui, na verdade, aqui virado para trás. Tem as 2 sondas que vão estar... A única coisa, as sondas, se virar para outro lado, não vai ficar para baixo? Não. Esses lados estão invertidos. Tá invertido. Esse aqui é daqui, esse daqui é daqui. Tá, entendi. Então tá invertido para lá e a sonda fica para cima. E aí, na verdade, quando ela ficar aqui, a sonda vai ficar meio que para cá, né? Eu acho que assim. Isso. Porque ele vira um pouquinho, né? Isso. E qual que é... E aí aqui esse comprimento tem a ver também? Ou Tem. Na verdade, o que acontece? O secundário, ele conta do fim do merge collector até a próxima seção, né? Tá. Que seria aqui. Então, o meu secundário, ele conta daqui até aqui. E ali, como é que é o esquema? Não é um X, então, aquilo ali? Não. Isso daqui, na verdade, ele é um duplo Y, tá, né? Cônico. Cônico? Cônico. Porque, o que acontece? O porquê o X... o que acontece? Eu nunca tenho um cilindro pulsando escapamento ao mesmo tempo que o outro. Tá. Sempre na sua ordem de ignição, né? Então, o que acontece? Quando um cilindro ele passa aqui e ele passa pelo X-Pipe, né? Aquela pulsação, aquela onda, ela passa pelo X-Pipe, parte dela vai para o outro lado. E sim, parte dela continua o seu caminho. Digo, um lado dos cilindros, um parte vai para um lado e parte vai para o outro. Isso, só que nunca essa proporção que sai nos quaternários são iguais. Tá, isso quando é o X, tu quer dizer? Isso, Porque o X, basicamente, só para explicar, o X é quando tu... Você tem algum X aí, não, por acaso?
Não, né? O X é quando tu pega assim, vamos dizer que tu pegasse um 180 aqui, um 180 ali. Isso. E fizesse um cortezinho, só comunicasse um pedacinho, assim, Exatamente. corta na serra ali e junta os dois e faz e fecha, Isso aqui nada mais é do que uma câmara de equalização. Então aqui ele tá totalmente... Ele entrou aqui, fez uma equalização inteira, que aqui não dá pra ver porque tem toda essa capa de como é que chama? Inconel, né? Então, por dentro ele comunica, virou um só, né? Isso. E o fato de distribuir em dois de novo faz alguma diferença no som? Faz. Só que assim, é justamente aí que é o pulo do gato. Porque no X, essa distribuição nunca ela é igual. Tá. Entendeu? Então, assim, sempre você tem, tipo, 70% que sai mais de um lado e 30% do outro. Isso vai depender da geometria e da construção do X-Pipe, né? Nesse caso aqui, o que acontece? Pensa o seguinte, é como se eu enfileirasse todas as pulsações em filinha indiana. Tá. Entendeu? Uma atrás da outra. E quando elas passam por essa seção aqui, elas se dividem por igual. Então, assim, o que tá saindo aqui nas ponteiras, você não sabe de qual bancada tá vindo. Porque Sim. tá vindo exatamente o mesmo pulso de isso é uma coisa cilindros. importante. Então, na verdade, se tiver um pouquinho torto isso aqui, já era. Já você bagunça. vai mandar mais para um lado do que para o outro. E aí já desequaliza o som, né? Completamente. Caramba. Mas, por exemplo, assim, se fosse sair vamos dizer que saísse um cano só aqui no meio do escapamento, tu acha que o que é perceptível a diferença? É perceptível. Assim, você teria um timbre mais rasgado. Mais rasgado. Agudo, muito agudo, porém mais ardido. E esse aqui vai ficar Vai ficar ardido também, tá? Sim. Vai berrar. Só que assim, o que acontece? Eu aumento a quantidade de tubos ressonantes. Porque assim, o escapamento ele é como se fosse um instrumento musical, um órgão, uma flauta, que são feitos de tubos ressonantes, né? Então assim, pensa que cada tubo, como eu falei, ele tem a sua frequência passiva, né? Vou te dar um exemplo. Pode falar. Não, eu pega o negócio lá, Então, mas pensa o seguinte, cada tubo, ele tem o seu campo harmônico passivo fundamental. Tá. Que ele é calculado através do comprimento, diâmetro e temperatura, né? O que acontece? O que são os campos harmônicos? Os campos harmônicos, eles são harmônicos que eles vêm do fundamental. Ou seja, se eu tenho um fundamental em 100 Hz, o meu próximo harmônico vai ser em 200. Depois em 300, que eles são múltiplos do fundamental. Entendeu? Isso vai depender do quê? De tudo aquilo que eu falei. Comprimento, diâmetro, temperatura, você entendeu? Então assim, quando uma onda, ela sai... O que acontece? Né? Como o som é gerado? Muita gente pensa que o som é gerado pela combustão. E não é pela combustão. O som é gerado pela diferença de pressão quando a válvula de escapamento ela se abre. É verdade. Você entendeu? Não e aí dá a diferença de pressão dentro da câmara do cilindro para a pressão atmosférica, que é a pressão que está no coletor. Você entendeu? Então assim, você vai abrir um champanhe. Tá. Pá! Não dá aquele estalo? Aquele estalo é o quê? Diferença de pressão se propagando no meio. Você entendeu? Então assim, a partir desse estralo, né, que a diferença de pressão, essa onda ela viaja pelo coletor primário. Quando ela chega no merge collector, parte dela continua o seu caminho, só que ela reflete uma onda que volta. Sim. Certo? E aí tem a ver com, inclusive, o ângulo do merge, tem a ver com tudo isso ali, né? Se eu não fizer o ângulo correto, eu perco essa reflexão. Se eu perder essa reflexão, eu perco o scavenger. Sim, o scavenger, na verdade, é tipo sugar... Exatamente. O scavenger é um fenômeno físico, né, que acontece com o fluido quando o meu meio ajuda a puxar quem tá vindo, quem tá o vindo vácuo, atrás. É como se fosse um vácuo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Aí, beleza. Então, assim, eu tenho aquela minha onda primária que saiu do coletor. Quando ela chega no merge collector, ela continua o seu caminho, porém ela é refletida. Então, uma porção dela volta. Tá, e aí ela já dobra a frequência? Exatamente. E aí tu começa a escutar um som como se fosse um pitch mais alto, uma frequência mais alta. Aí o que acontece? Conforme essa onda ela vai viajando e ela vai passando de seção para seção, ela vai se multiplicando até ela perder força e dissipar no universo. Tá. Você entendeu? Então assim, a partir de uma onda, você gera inúmeras reflexões. Você entendeu? E aí que tá o produto sonoro que você tá ouvindo no escapamento. Que é aquele negócio liso. Então, e aí quando o negócio liso e tá homogêneo, as ondas elas não estão se sobrepondo,
ele fica suave, tu não precisa de abafador, né? Eu acho que o som, eu vou dar um exemplo assim, é que nem um alto-falante de altíssima qualidade, tu pode escutar bem alto que não dói teu ouvido. Exatamente. Né? Aí quando tu vai lá e pega um alto-falante de baixa qualidade ou um rasgado, aquela caixa de abelha. Fica a caixa de abelha assim, nem tá tão alto e dói teu ouvido, né? Porque tu tem frequências que estão ressonando tem um pico de dB assim, tipo, muito alto em uma certa frequência. Então, na verdade, quando tu tem um escapamento que tá desequalizado, ele vai pegar alguma frequência e ele vai martelar muito forte. Exatamente, porque às vezes você tem ressonância construtiva, né, que dá esse aumento, e às vezes você tem ressonância destrutiva, que dá cancelamento. Então por isso que não é um som liso, é aquele negócio mais borbulhado, porque tem hora que ele tá construindo, tem hora que ele tá tirando, né? Então assim, aí, na verdade, isso é uma jogada que os carros originais de fábrica fazem para você controlar melhor o ruído. Porque, por exemplo, se você pega um escape desse aqui, cara, um escape desse aqui é um escape de corrida. Um escape que, assim, foi voltado para performance e sonoridade extrema, né? Só um pouco. Pode falar. Então, assim, se você faz um escape 100% equalizado num carro de rua, é difícil de você controlar, né, a potência sonora dele, a intensidade sonora. Sim, tu bota abafador. Exatamente. E eu tenho algumas dúvidas aqui, ó. Lá no nosso Arcondovic, a gente quis botar um abafador porque achou que ia ficar bom e a gente botou no secundário, a gente botou aqui. Exatamente. Aqui antes do Y, do X, no caso lá é um Xzinho. Isso aí matou o som mais ainda, né? Exatamente, porque assim, ó, você tá matando o som antes mesmo de ele equalizar. Dele se comunicar com a outra bancada para conseguir Aí eu peguei, matei 2 4 cilindros e aí só misturei eles depois. E, cara, a gente percebeu claramente isso. Não, é nítido. É nítido a diferença. Então, na verdade, abafador, assim, tu faz praticamente só depois de tu ter equalizado tudo. Então, aí, assim, depende do quê? Depende do seu target. Depende do que você quer, né? Porque, assim, ó, vamos falar resumidamente. Aqui eu tenho o motor e aqui eu tenho a atmosfera. A atmosfera seria o quê? Pós-ponteira. Aonde eu vou colocar o abafador nesse caminho, vai falar em qual faixa de frequência eu vou atenuar. Então, assim, quanto mais próximo da atmosfera eu ponho o abafador, mais baixa frequência eu atenuo. E quanto mais próximo do motor eu ponho, mais alta frequência eu atenuo. Ah, entendi, não sabia disso aí. E uma dúvida que eu tenho, assim, tu falou muito em temperatura, né? A temperatura muda a frequência, o cálculo. Isso aqui, a proteção térmica aqui externa, influencia nisso também? Com certeza. Então, assim, do tipo, se botar uma proteção térmica dessas, vai fazer... vai mudar o som? Muda o som. Muda o som porque, assim, você muda a velocidade de propagação do som no meio. Então, assim, se eu tenho um gás mais quente, eu tenho um som que se propaga mais rápido. Se eu tenho um gás mais frio, eu tenho um som que se propaga mais lerdo, digamos assim. Mas então ele vai aumentar como se fosse a frequência? Ele vai deixar mais agudo. Mais agudo ainda? Mais agudo. Então quanto mais quente o escapamento, mais agudo? Mais agudo, você vai perceber interessante. Isso. Porque às vezes a gente pensa que essa proteção térmica de Inconel... Eu vou te fazer uma analogia, Anderson. Pensa o seguinte, você está acelerando o seu carro. O ronco dele tá lá em cima, você vê que ele tá agudo. Quando você tira o pé, ele não muda o ronco? Por que ele muda o ronco? Porque tu também tirou potência, né? Exatamente, você tirou potência. Só que o que aconteceu? Você tirou muita temperatura. Você baixou a temperatura, tipo assim, drasticamente, porque você tirou combustível, você tirou ponto, você tirou tudo. Você entendeu? Então, por isso que às vezes tipo, você vê isso muito em Opala. Quando você tira o pé, né? Dá aquele... Justamente por conta da temperatura. Então, assim, você sai de 700, 800 graus e baixa para 200, 300. E a parede aqui, na verdade, vai fazer... Então, e ele tem algum efeito... Como é que eu vou dizer assim? A pergunta é... O efeito é mais manter a temperatura, mas ele não tem um efeito assim do tipo de tirar alguma vibração do metal, da parede? Não é para esse tipo de coisa? Não. Aqui, na verdade, o efeito dele de sonoridade mesmo tá ligado mais à questão de temperatura mesmo. E, por exemplo, assim, se tivesse feito isso aqui de titânio, qual que seria a diferença? Som mais agudo. Aí fica mais agudo o titânio. Mais agudo. Porque assim, a propagação da onda sonora na matéria, no titânio, ela é mais rápida do que no inox. Então assim, o timbre dele, ele tende a ter uma assinatura acústica muito mais aguda. Vamos olhar aqui, onde é que tu monta mesmo esse caminhão, porque a gente tá aqui na garagem. Aqui é a nossa Batcaverna. Cara, bem equipado, hein, meu? E realmente é uma coisa bem artesanal, mas vocês têm tudo aqui dentro de equipamento. Sim, eu digo uma coisa, é bacana, cara, porque nossa produção ela é... Não precisa te esconder, fica à vontade. Nossa produção ela é bem completa. A gente faz muitos processos de fabricação aqui. Coisa que, tipo assim, muita empresa grande não faz. Entendeu? Cara, a gente faz estampa,
Aham. Ah, é? Processo de estampagem de titânio, a gente faz aqui. Tudo, É? cara, artesanal, quer ver, ó? Deixa eu te mostrar aqui alguns exemplos. Ó. Ó, Ah, isso aí vocês estampam mesmo. isso daqui é estampado aqui, Aham. de titânio puro. Caramba, deixa eu ver. Olha o peso. Aham. Que legal. Pesa nada. Esse titânio também para soldar todos Sim. os slices. Essa curva aqui, ó, ou melhor, essa curva não, esse gomo, né, Aham. essa curva, ele passa por 2 etapas de corte, Aham. 2 etapas de faceamento, uma etapa de escova de aço, 4 etapas de polimento, Ah. uma etapa de anodização, para depois ele chegar na... Ah, pra depois vir aqui. É. E aí fazem um gominho aqui e Isso. ainda depois vai correr o cordão de solda aqui. Isso. Cara, é quase um dia de trampo para Aham. fazer um gominho desse aqui, ó. Caramba. Pra ele Aham. sair do tubo Aham. e Pra chegar virar nesse acabamento. Caramba. E o laser, você faz aqui laser também? Tem gravação a laser aqui, Corte. tem impressora 3D, tem Sim. um monte de gabarito de corte que a gente mesmo Aham. desenvolve de acordo com as nossas necessidades, né? Aham. Aqui tem os gabaritos de estampagem, Aham. né? Aqui ó, tudo de estampa, Sim, a gente com a faz escolha prensa. do jeito que você quiser, enfim. Cara. A produçãozinha ela é pequena, mas Ah, falar pra você, cara, aqui É? é o... que legal. Mas aqui isso é coisa grande. É. pequena, mas aqui sai coisa grande. Que legal. Mas vamos continuar vendo o escapamento que eu tô Vamos lá. curioso lá. Quer fazer o teste ali do... Vamos tocar o escapamento? Aqui, esse aqui é o seguinte, ó. Quando ele me mandou um videozinho de série, sei lá, não acredito nisso aí. É umas É que coisas assim, práticas, Seria legal se eu Ah. tivesse um coletor aqui. ruim assim. Ô Marquinho, arruma pra nós um de 430 e o de Maserati, por favor. Aham. E vocês aprendem muito com esse louco aí, não? Muito. Vamos aqui, ó. Eu adoro fazer esse teste, porque, cara, É. aqui é o seguinte, é aquela história do... mata a cobra e mostra a cobra morta. Então, esse aqui é um coletor Esse é um original do Maserati. da Maserati, tá? Vira ele. Então ele tem os dutos aqui, ele chega a ser qual Não é lente? dos pior, não, viu? Não é dos pior, né? Não, mas aqui é a prova viva. Tá. Você olhando, você pode vir com a trena e Ah, tal. ele tem uma expansão grande aqui. Não, mas aqui Ah, não, é só o ele é já- um tubo duplo. É um tubo duplo. Isso daqui é justamente para conter temperatura. Ah, sim, porque ele é por dentro dá pra ver que ele não tem expansão. É. E esse aí, sim, e tem aqui o EGR, né? Isso. As coisas de EGR. Mas ele. E o X, o merge Não, dele aqui aqui é é nojento. nojento, né? Nojento. Olha só, ele sai. Ah, ele sai assim, sem Tem uma perda de tubo carga gigante. Quando o pulso chega aqui, basicamente Aquele- ele não consegue gerar reflexão para volta. que não gera. E aí, o que dá pra ver na batida aí? Vamos Então, aqui o que acontece? Aqui é onde mata a cobra e mostra o pau. Ou melhor, ver? acho que eu falei certo, né? Enfim. Vamos ver se o microfone vai pegar aqui. O que acontece? Cara, o som é um fenômeno físico. Aham. Se ele é um fenômeno físico, ele trabalha com a matemática. E a matemática é exata, certo? Aham. O som são ondas e frequências, Tá. certo? Se eu tiver um comprimento linear diferente aqui, o som vai pegar, Tá. tá? E se eu tiver um comprimento igual, o som vai pegar também. Então qual que é o intuito? Vamos conferir se esse coletor ele está realmente 100% equalizado. Aham. Dá pra perceber, a gente... Conseguiu perceber? Sim, daí esse aqui dá pra escutar. Esse daqui é o que mais está diferente de todos. É, né? Esses três aqui, eles até estão Aham. bem parecidos. Mas esse aqui, claramente, ele tá diferente. Tá. Tem algum outro aí pra gente ver também? Pega um de um 430 pra nós. É que o de 430 eu não sei se ele vai fazer legal porque ele tem o catalisador. Ah, tá. Ah, esse é da... isso foi uma coisa que eu tinha pensado, eu queria procurar esses... Quando eu tava desesperado tentando achar um coletor, eu cheguei a olhar esses aí no eBay pra ver. Mas não ia dar certo, não ia caber lá. Esse daqui é um de 430. Bah, Puta bem que diferente. pariu. Dá pra... Sim, dá pra perceber bem diferente Tudo dos... errado. Dá pra... A frequência deles é um... Que nem tu falou, um instrumento. Imagina que tu tem uma flauta, algum instrumento musical. Eu tenho várias notas Aham. distintas. Aham. Então na hora que você dá a partida no carro, fica aquele ronco borbulhado. Sim, porque ele vai ressonar diferente. É como se tivesse 4 Exatamente. instrumentos diferentes. E esse aqui agora, vamos ver o do DeLorean. Ai, ai, ai.
Ai, ai, ai. Sai tudo errado aqui, aí lascou. Vai, já percebe que ele é mais... É igualzinho, né? É igualzinho. Igualzinho os quatro. Igualzinho, não tem diferença não nenhuma. tem diferença nenhuma. Então aqui é a prova real se Sim. um coletor está 100% equalizado ou não. Tem muita gente que fala, não, coletor equalizado, dimensionado. Cara, é simples, pega uma espátulazinha de fritar ovo e bate na boca do coletor. Se der um som diferente, tá errado. E uma coisa assim, que eu digo assim, cara, esse tipo de trabalho, assim, o cara tem que ter o dom, um artesão, assim, normalmente é uma coisa realmente artesanal, assim, e não tu aprendendo como tudo. Veja bem, estudei muito. Tu já fez muito coletor também, né? Obviamente. Muito. Mas eu digo, o cara, esse que é o negócio, tu tem que estudar e começa a te aprofundar, entender o que deu certo, o que deu errado, e aí tu começa a relacionar a prática com a teoria. Mas eu vejo que tu tem muita prática, né? Porque às vezes o cara também, daqui a pouco faz a teoria, mas a execução de repente não bate, porque tu pode calcular tudo igual. Se errar no merge ali, já era, né? Perdeu o trampo. Não vai dar o trabalho, né? Caramba. Olha, Tô impressionado, vou te dizer assim, vou ter que chegar nos Estados Unidos, isso aqui vai ter que estar montado lá. Caramba, meu. O comprimento, por exemplo, que nem aqui a gente fez 475mm, tá? Se tivesse feito 700mm, assim, sabe, bem mais longo, o que ele ia mudar, assim, pro funcionamento do som, né? Do som. Pra potência eu sei que ele provavelmente ia baixar o torque, né? Exatamente. Ele ia baixar um pouco o torque e ia perder um pouco de potência em cima, né? Então, o que acontece? A questão da fluido-termodinâmica e acústica, elas andam juntos. Então, assim, vamos voltar um pouquinho, vamos fazer uma analogia no seguinte sentido. Pensa que eu tenho uma base vibratória e você tem uma massa, um bloco em cima dessa base vibratória. Você tá esse bloco está amarrado com uma corda, certo? A base está desligada. Você está arrastando esse bloco. De que maneira você acha que você vai conseguir arrastar esse bloco com uma melhor eficiência? Com a mesa parada ou com a mesa vibrando? Tá vibrando, né? Porque ele vai ficar então, beleza, pulando, né? Show de bola. Então o que acontece? Quando os meus tubos ressonantes, eles entram em ressonância real, é onde eu tenho maior scavenging. Entendi. Então, na verdade, quando o tubo entra em ressonância. Exatamente. Então, se tu for pensar, é que nem pega um copo de cristal assim que ele entra em ressonância, né? Ele chega a vibrar assim, exatamente, né? Tu vê a água vibrando, tu vê tudo. Então, assim, nessa você ajuda o movimento. Sim. Você entendeu? Porque assim, se você for parar para analisar num tubo, né, o gradiente de atrito, né, em função de velocidade, o maior atrito do gás na tubulação, ele está nas paredes. Certo. Se você tem as paredes quentes e vibrando, você basicamente reduz muito o seu atrito. Então, cara, que analogia legal. Você nunca tinha pensado nessa disso aí. Então, eu gosto de fazer essas analogias porque, assim, para trazer uma situação prática. Né? Eu não sei se tá correto, mas agora me surgiu uma... Sabe quando tu tá fazendo uma laje, uma viga de concreto, que tu larga o concreto em cima e aí tu vai lá e os caras batem com bate com o martelo na madeira, né? E às vezes o cara vem com algum aparelho vibratório, e vibra o concreto. E aí o concreto ele alisa e preenche tudo, né? Exatamente isso. Se for pensar assim... o escoamento do concreto. Então na verdade se tu botar o tubo a ressonar, ele vai fluir melhor dentro o gás. É nesse ponto de ressonância que é onde está a maior eficiência, né, em questão de fluidotermodinâmica do seu sistema sonoro de escapamento. Sim. Quando você põe ele para ressoar... E aí tu justifica muito porque o tipo de material também. Exatamente. E a parede também, né? Sim, porque assim, conforme você varia a parede e o material, você varia a maneira de interação das ondas de pressão sonora com as paredes do tubo. Você entendeu? Com o tubo. Então, assim, querendo ou não, essa interação fica diferente. Entendi. Eu vou dizer, é uma aula, é impressionante tudo aqui o que se faz. E uma coisa legal, assim, que dos carros que tu... Tem uns carros que ele fez, tá? Que eu fiquei impressionado, assim. Já até sei qual que você vai falar. Não, o Mustang, ele fez um Mustang. Vamos botar um vídeo, me manda os vídeos depois daquele, vamos botar um vídeo pra ver. Só porque é um detalhe seguinte, o Mustang, ele é um muscle car americano que não é um flat plane, né? Que ele é um cross plane, então quando a gente fala flat plane ou cross plane,
o flat plane, ele tem, na verdade, 4 cilindros de cada lado, eles dão assim, a cada 90 graus, 90? Não, a cada 90 do virabrequim, 180 de motor, né? Isso. Eles dão exatamente bonitinho assim, a cada 180. Quando tu pega um cross plane, ele dá um aqui, um lá, um aqui, aí fica despassado. Às vezes fica um 90 depois do outro, às vezes fica um 270 depois do outro. Mas a grande questão é assim, se você pegar por ângulo e pulsação, é o mesmo. Sim, mas é que tu tem um de um lado e um do outro. Exatamente. A grande questão do cross é que eu tenho repetição por bancada. Sim. No cross ele começa assim, ó, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita. Acabou os 8. E aí vai começar o ciclo de novo. Direita de novo. novo. E ele repete duas vezes. Repete 2 vezes. E essa ali que é a jogada que não fica um som desses de alto. Mas olha o som desse Mustang aqui, ó. Olha, eu vou botar um vídeo aqui pra vocês verem. É inacreditável, quando eu vi o som naquele vídeo, aquele escapamento ali, tu cruzou as bancadas, né? Cara, aquilo ali ficou incrível. Eu nunca vi nos Estados Unidos ninguém fazer isso. Eu até vou dizer o seguinte, te prepara que vai ter gente nos Estados Unidos querendo uns escapamentos. Eu sou um deles, inclusive vou precisar para mais carro. Mas aquele Mustang ficou inacreditável, cara. Eu acho que aquele escapamento ali, se tu fizer... Só que eu sei que ele é uma obra de arte até metade do carro, né? Porque tu teve que cruzar... Dá no meio do carro. O coletor dá no meio do carro. Quanto é os primários, assim, quantos, te lembra? Olha, os primários dele... Você lembra, Marquinhos, de cabeça? Mas... 670. 670 milhões. E, cara, é impressionante. E aí o outro carro que eu fiquei muito impressionado foi a Porsche que tu fez. Aquela Porsche aspirada, né? Que, cara, aquele carro ficou um som muito diferente, cara. Muito, muito, muito diferente mesmo. Parece um... assim... Por vídeo, cara, não passa 10% do que é realmente. Vou botar, mas deixa eu botar o vídeo da Porsche também aqui pra vocês verem, pra entender. Porque uma Porsche, pra quem entende, né, quem conhece bastante esses carros, vai perceber que ficou muito diferente o barulho. Ficou assim, diferente mesmo. Assista aí, ó. Parece um motor de Porsche. Vai dizer que não é muito louco, né? Eu quero ver o seguinte, quando a gente estava a primeira vez conversando, a gente estava conversando da minha Mercedes SL 600, né? Agora eu tenho uma versão, meu plano A mais simples lá, eu vou tentar botar um escapamento que eu consegui nela lá, mas isso aqui é um outro episódio, tá? Mas eu queria fazer um escapamento inteiro nela ali. Cara, aquilo ali... Em questão de potencial de sonoridade é o... Porque é um absurdo, aquele carro tem os coletor mais feio da face da terra, que é um 3 em 1, de ferro fundido, juntado, tudo errado, com todos os comprimentos errados, tudo ele já fica bom. E já fica bom. Só que é um motor de Pagani-Zonda, né? É o mesmo motor de Pagani-Zonda, então... Mas esse é um outro episódio aí. Mas, cara, eu vou dizer, eu tô impressionado. Queria botar embaixo do braço, mas não adianta botar embaixo do braço, vai chegar antes que eu lá. Isso é verdade. Eu quero ver esse negócio instalado, vocês vão ver agora rapidinho. Então, eu quis trazer aqui, quis visitar realmente o teu reduto aqui. Cara, eu dizer parabéns por manter a essência. Muito obrigado. Porque, assim, ó, é um cara assim, simples, o time aqui, a gurizada também. Inclusive, obrigado por ter esperado mais tarde hoje aí. Eu demorei pra chegar. Mas, cara, é um cara muito simples, é um cara assim que entende profundamente. E eu adoro
fazer, eu gosto muito de fazer projetos assim e botar gente para participar e que goste do que está fazendo, que tenha uma teoria, que realmente sabe o que está fazendo. Quando tu começou a fazer o projeto, né? Eu gosto às vezes de interferir, mas eu logo percebi assim que eu disse, cara, não, tu sabe, eu confio em ti, faz como tu achar melhor, porque realmente assim, cara, a tua experiência me surpreendeu muito. E às vezes o cara olha assim, tem um monte de escapamento, vamos dizer assim, que tem uma loja grande, uma grife, uma coisa assim, eu vejo que tu faz aqui realmente assim, 1 carro ou 2 carros por vez aqui, faz os projetos, acaba, bem artesanal mesmo assim, tudo metódico, tenho certeza que não sai nada meia boca daqui, o cara é criterioso. Olha, eu tô impressionado mesmo, tá de parabéns, cara. Muitíssimo obrigado, é um prazer gigante ouvir isso de você. E eu vou te mandar um vídeo funcionando, ou vou te deixar esperar o episódio só. Nossa senhora! Quer matar no coração, cara. Valeu. Vocês são aí. Muito obrigado. Top. Valeu. Muito bom, hein, cara. Cara, agora eu vou o seguinte, agora eu vou fazer assim, ó, e eu vou chegar nos Estados Unidos e vamos estar instalando o DeLorean. Tchau. Viram aí a teoria toda? Vamos ver a prática agora. Só que é o seguinte, vocês viram que eu tava quarta-feira lá. Foi quarta ou quinta? Nem me lembro. Tô perdido agora. Acho que foi quarta. Quarta, final do dia. Na quinta embarcou lá essa caixa e ela chegou antes que eu aqui nos Estados Unidos. Eu fui pro Speed final de semana, ainda estava lá na prova de arrancada Speed Cup. Saí no domingo da noite, cheguei segunda de tarde e a caixa tinha chego segunda de manhã. Então embarcou quinta, chegou segunda. Eu acho que se tivesse ainda, parece que estava para entregar no sábado ainda, porque não entregou porque estava fechado. Só que é o seguinte, ó, o nosso assistente de câmera, filma ele aí rapidinho aí, ó. Nosso assistente aí, ó, o Denis ele é um multitarefa, ó. Como é que tá, seu Denis? Tá bom? O Denis até cortou o cabelo, fez a barba. Fiz a barba, tudo por causa desse carro aí, tá vendo? Não, mas ó, chegou o escapamento, né? Eu tava contando a história, né? Quando a gente ligou o carro com o ronco de Santana. Que... Na verdade, entre ligar o carro com o ronco de Santana e descobrir o problema. A ordem de ignição, a minha ansiedade não deixou, eu já tinha encomendado o escapamento inteiro lá no Brasil, já tinha feito tudo, não dava nem para voltar mais atrás, não que eu voltaria. Não dava nem para dizer assim, não é isso, não, vamos embora. Não era isso, mas... Só que a grande curiosidade que a gente tem agora é o seguinte, ó, o escapamento chegou aqui, a gente fez toda uma decoração aqui bonitinha para mostrar o boné, as coisas, mas sinto muito, Diego, vamos tirar fora aqui, ó. Agora o bicho vai roncar aqui, ó. Tem que deixar o meu hoverboard ali, ó. Mas olha só, a caixa que os caras mandaram, até vou te falar assim, ó, aqui tem uma impressão 3D, ó, ela veio botaram outra coisa em cima, né, deu uma esmaçadinha aqui. O Guilherme me ligou, cara, amassou a plaquinha. Não, calma, Guilherme, tá bonitinho aqui, ó. Olha só, olha o detalhe que os caras fizeram, né, tu viu? Gravada laser no inox, escapamento. O desenho do escapamento. Cara, muito legal. E aqui? E aí a revelação. E ele chegou tudo em dia, né? Isso aqui tu já tinha soltado, né? Só pra olhar. Ele soltou porque tava, na verdade... Nossa. E escapamento aqui, ó, em 3D, né? Esse aqui tem que deixar na minha... Isso é a tua sala. Na minha sala, ó. Aqui, ó, temos mais uma plaquinha. O que mais aqui, ó? Aí tem mais eu já tinha visto essa plaquinha, mas... Olha que legal. Ó, tá virado. Olha só. Eles são muito caprichosos, cara. Vou te falar, eu tô impressionado com o cara lá, assim, o Guilherme. Cara, é um negócio totalmente artesanal, assim. Ele trabalha numa garagem que cabe 2 carros, é artesanal, ele não faz linha de produção. Impressionante mesmo, cara. E tudo calculado lá, eles conseguem fazer praticamente tudo lá. Eu acho que não tem nada fora, laser, até o titânio, anodizar o titânio, fazer as cores no titânio, tudo lá, cortar as curvinhas. O trabalho deles foi... Ele mandou aqui as algemas pra ver band. Porque na verdade... Aqui, daí. Tá. Então, e olha só que legal da caixa agora. Na verdade, vamos fazer o seguinte, ó. O escapamento chegou, tá em dia, mas a gente vai ter que agora fazer o seguinte. Agora nós vamos ter que mostrar pra vocês e vamos ter que documentar o som dele, do escapamento atual, de uma maneira que a gente consiga... Vocês consigam escutar, que a gente consiga documentar no vídeo, não é fácil aí, né? Temos aí vários microfones, aí o Diego garantiu que vai ficar bom o som aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos acho que abrir a garagem, vamos botar os microfones para ligar o som do motor, pra gente escutar bem direitinho, né? Como que vai ficar? Como é que ele tá agora e depois a gente posiciona o microfone no mesmo lugar. Então, o que a gente vai fazer agora?
A gente vai tem que esquentar o motor, só que a merda é o seguinte, a gente vai ter que esquentar o motor para acelerar, porque não dá para acelerar gelado, né? Lembrem-se disso. Relaxa. E depois a gente vai trocar o escapamento aqui na hora e vamos botar de novo, vamos botar os microfones no mesmo lugar para A ver. gente tá tão empolgado pra ver isso aqui que nem a temperatura do escapamento vai nos atrapalhar. Puxa pro lado, vamos ligar o motor aqui. Agora vamos ligar ele então com o escapamento Arcondovic aqui. Vamos dar aquela voltinha pra ver se a gente consegue gravar o barulho do carro primeiro. Burnout aqui. Cadê o Diogo? É estranho. Esse volante seria meio... Dá pra ver tudo agora, antes eu não conseguia ver. Cara, mas é... Até vamos falar do volante, ó. Não, não precisa. Seguinte, nós vamos dar uma... Não vamos se emocionar, só uma sentida... Só pra sentir o... Só pra ver assim, ó, girando um pouquinho. Tem plateia aí. Fiz ele embreagem antes. Tu viu que acende? O que grita as borboletas aqui dentro? Nossa! Vou te falar uma coisa. Vamos tirar os LED. Por quê? Porque acabou de puxar um ali e quase foi pra dentro da borboleta. Sério? Olha lá, o de lá soltou. Aí, ó. Agora ele prendeu, ele colou ali, mas soltou e dançou ali dentro. Mas será que é melhor, pai? Perigo agora? Hã? Não, ele foi, tá lá pra dentro agora. Tá lá pra dentro, mas pode sugar agora. Não, ele tá preso lá pela ponta de lá. Ah, na verdade é o papel que se... de proteção dele soltou. Todo mundo na rua. É o papel de proteção dele. Oh, soltou o cinto. Agora vamos passar assim, ó, devagarinho.
essa ressonância de passear assim a 3, 4 mil, que eu tô curioso para ver como é que vai ficar. Não fez geometria nesse carro, né? Não. Tá quente agora pro Denis tirar o escape, não? Aí. Vem. Vem. Mais. Pode vir mais. Aê. Deu? Posso desligar? Pode desligar. Dei uma volta aqui, comportadamente, né? O que dava para fazer nos limites de velocidade, mesmo assim, juntou uma galera ali. Mas o barulho de dentro, eu vou te falar que é só das borboletas pegando ali, assim, é difícil escutar lá de fora, assim. Ficou bonito de fora, Diego? Ficou legal? Deu pra ver? Deu pra nós. Porque é de fora, assim, é difícil de ver. Só que o que a gente vai fazer agora, ó? Vamos desmontar aqui, ó. O Denis já tá tirando o escape. Tá, me dá uma... Deixa eu te ajudar em alguma coisa. Pode puxar esse aqui já. Toma. Todo seu. Tá. Então aqui, ó, temos essa seção, ó, que eles... Vamos soltar. Aqui, ó. Essa seção, ó, é virada aqui, ó. Montaram assim só para transportar. Deixa eu mostrar um negócio aqui, porque lá às vezes eu não sei se eu consegui mostrar. Olha isso aqui, Denis. Olha como é que é A ponta. a ponta Caraca. e como é que é o funil aqui dentro, ó. Isso, mostrou os 4. É muito legal. A ansiedade de ver o escapamento pré-montado aqui, ó. Sim. Tá. Chegou o delivery. Thanks.
welcome. Absolutely. They just fired up the FTN. Ah, é? They just fired it up. Ah, I didn't know about It that. sounds really good. Então aqui é o seguinte, ó, pegamos termopar, ó, porque cada duto de escapamento a gente vai botar um sensor de temperatura, ó. Até a gente ia botar 8 sondas para botar lá e depois acabei desistindo porque vou deixar eles lá só como se fosse o relógio do tempo, mas não vou ligar as 8, as 2 sondas ali tá bom. E aí os termopar vão ler a temperatura de cada cilindro aqui, ó. Vamos ver, ó. Esse aqui é o 24 polegadas, ó. Deixa eu até falar um negócio, até tava no Speed final de semana e tava vendo vários logs assim de alguns carros e muita gente não sabe às vezes a diferença de um termopar feito para botar num carro e até brincadeiras à parte, um termopar tipo de forno, assim, que também é um termopar que ele lê a temperatura na ponta, mas ele não tem essa ponta exposta aqui, ó. Então se vocês observar aqui, ó, essa ponta exposta é o sensor mesmo que está lendo. E essa capa em volta é para proteger o sensor ali. Esse aqui é um termopar tipo K, ó, e a ponta são 2 metais que são juntados ali e quando esse metal se expõe à temperatura, ele gera uma tensão nos fios aqui, ó. E esse conector aqui também é muito importante porque é a diferença de temperatura dessa ponta para essa ponta. Então o EGT4, no caso, o produto que vai ler a temperatura do termopar, ele tem um sensor de temperatura interna aqui que ele vai comparar essa com essa e vai somar, na verdade, as duas, porque essa aqui só mede a diferença das duas. Então se ele estiver num lugar que está 100 graus, tem que somar 100 graus nessa medida. Mas se não tiver uma ponta exposta assim, não vai ler rápido. Tem carro assim que, se eles têm uns termopares que são feitos para forno, que eles são totalmente fechados aqui, que tu não enxerga a pontinha dele. E aí, sem enxergar a ponta dele, protege, não estraga, mas não lê nada. Demora 10 segundos para fazer uma leitura, por exemplo, que 10 segundos já acabou a largada do carro, né? Então essa aqui ele tem que ser uma ponta exposta, só que assim, para aguentar, tem que ser muito boa a qualidade, senão ele acaba estragando, sabe? Então essa é uma diferença muito grande aqui no termopar feito para carro de corrida e um termopar que não pode botar, por exemplo, assim, não adianta nada botar no carro, porque se ele demora 10 segundos para mostrar a coisa, o motor já passou 4 marchas nessa história, sabe? Então esse é o certo aqui, ó. Já tirou o escapamento quente? Já. Que é isso? Isso não é uma mão, é uma luva. Meu filho. Que é isso? Mostra a mãozinha Mostra a mão de princesa. Você tá maluco? Mostra a mão Ai, de tá princesa. quentinho, quentinho. Mostra a mão de princesa aí. Mostra a mão Aí, de ó. princesa. Olha que Tá quente, ó. Só que eu tô com raiva desse carro. Rasgou minha camiseta nova aí, ó. Ô, Aí, tadinho, porra. Tadinho. Porra, cara. Você fez até a unha dele, tô vendo aí, ó. Vou ter que ligar lá na Fulltech e encomendar outra camiseta aí. Rasgou. Procurando uma porca aqui. Ela resolveu sumir. Só que eu tô vendo que ela não sumiu. Tô vendo que, na verdade, Mas todo mecânico some porca, né? a porquinha, uma outra sempre some. Tem que desaparecer. Vai dar nada, né? Dá nada. O engenheiro errou. Dá nada. O engenheiro errou. O pai, quando Só que- ligar, o pai, quando ligar o cara, quer ter... Pois é, só que... Ah, não. Esquece. Uma porquinha, ela não... O engenheiro errou. Ali, ó. Ah, tá tampado, né? Tá tampado. Então eu tô procurando o porquinho, mas não tem. Quem Onde... foi o engenheiro desse rolê aí? Sei lá quem fez essa Aquele bosta. outro ali tem até? Será? Aquela lá vai ter que ter. Aquela lá eu vou ter que buscar outra porca lá em cima. Ai, meu pai do céu. Ó, chegou os adaptadores. Me lembrei que tem que botar os EGT aqui, porque não dá pra deixar, obviamente, escapamento furado, né? Vamos botar na bancada que é melhor. Precisa essas pecinhas aqui, ó, que são o adaptador da rosca, ó. Esse adaptador, porque ele já deixou soldado aqui a porca, né? O EGT vai fazer o seguinte, ó, ele vai botar um sensor em cada escapamento, então ele vai medir a temperatura que o gás que está saindo em cada duto de escapamento está dando. Então eu consigo saber se o cilindro, todos os cilindros estão exatamente com a mesma temperatura, se eles estão consequentemente com a mistura certa, se não tem cilindro falhando. Então assim, obviamente se tu tem 8 cilindros, tu quer que os 8 estejam na máxima performance. E para equalizar, como a gente pode às vezes equalizar por cilindro por alguma razão, às vezes o motor precisa de equalização por cilindro, às vezes tu precisa equalizar por cilindro porque, sei lá, tem injetor, pode ter diferença. Qualquer diferença que for, tu vai saber que tem por cilindro. Então, para ter o máximo
desempenho tem que ter realmente todos os cilindros com a leitura certinho, porque quando tu tá lendo uma sonda aqui, basicamente eu estou medindo a mistura dos 4 juntos misturados, eu não sei qual deles está com problema. Se eu tiver um problema qualquer no motor, parou um bico injetor, por exemplo, eu consigo saber exatamente qual que é, aí não precisa nem desmontar tudo, já vou direto naquele cilindro lá, às vezes é uma vela, um bico injetor, uma bobina, tu consegue ser mais assertivo nesse diagnóstico, né? Às vezes a gente, com o termopar já vem esse aqui, ó. Às vezes o cara solda esse aqui já, ó. Aí não precisa porca e o adaptador, ó. Já vem esse aqui, dá para soldar direto no escape também. Só que isso aqui obviamente foi feito antes de tudo da capa, né? Tem que tirar o escapamento inteiro para instalar esse aqui. Como já estava fora, eu já pedi para vir com os termopares. E é muito importante assim, ó, que eles estejam todos no mesmo ângulo, assim, ó. Não bota um assim, outro assim. Eles têm que estar todos no mesmo ângulo e todos a mesma distância daqui, ó, também, ó, do cabeçote, assim. Eles até podem estar todos mais para trás, todos mais para frente, mas os 4 igual. Porque dentro, inclusive, ó, se vocês observar aqui, ó, quando eu botar ele aqui dentro, ó, vocês vão ver que ele pode ficar numa distância para dentro, mais para fora. Ele aqui vai medir uma temperatura e aqui vai medir outra. Então é muito importante que a profundidade deles esteja perfeita, assim. Porque se eu botar, por exemplo, um aqui assim, o outro cilindro eu colocar para cima, esse aqui vai medir menos temperatura, porque quanto mais para o centro, mais quente é. E aí eu vou estar me enganando, daqui a pouco eu vou estar lendo, esse cilindro aqui está marcando 100 graus a mais, e na verdade só porque o termopar está introduzido mais para dentro. Ai, meu Pai do céu, vamos lá. Senhor, abençoa. Abençoa, Senhor. Ai, meu Deus. Não. E aí? E aí que... Vou trocar só as portas pra apertar. Não, aqui. Ah, o EGT. Isso aí, Isso aí vai ter que ser esmerilhado. é isso aí, esmeril. Só isso aí? A princípio é isso só. Aqui, deixa eu ver se tem mais Pegou aqui, ó, a gente, essa orelha do bloco ali, do cabeçote. O EGT, na verdade, né? Isso. Aí não deixa entrar. Aqui é bem alto, né? Ele nem se consideramos isso. Na verdade, o EGT botou depois. Vamos pegar a chave, vamos tirar ele aqui só pra nós ter certeza que ele vai encaixar tudo, né? Todas as EGT. Olha lá, porque ela... Todos os EGT pegam. Todas as EGT, porque aqui olha só que ela vai pegar ali, porque ela tem a curva dela, vai pegar lá. Tá, então nós temos que tampar eles. Tem que pegar uns tampão 8º. Tem uns plugzinhos 8º. A Proline tem. A gente não... Quando a gente pegou os EGT, eu pedi pra eles adicionar depois, né? Tipo assim, literalmente os coletores estavam prontos e ele botou os EGT, mas obviamente nós não se ligamos dessa posição. Então vai ter que tampar eles aqui. Tá? Paciência, vamos pegar um tampãozinho e... Vamos ver o barulho agora. Vamos de Jeep. Viu que o Leonardo comprou um Wrangler lá no Brasil, 4 portas desse aqui. Ah, andei no off-road lá, gostei desse negócio. Ah, bacaninho isso aqui. Vamos arrancar tudo de novo. Ficou errado, vai bater no cabeçote. Vai bater no cabeçote, bebê. E agora vamos torcer porque, ó, o chefinho botou um aqui já meio atravessado, ó. Ó, esse que saiu direitinho, aquele ali o chefe botou atravessado. Ainda bem que não fui eu. Tira a casaca, bota a casaca. O plano foi quase perfeito. Na verdade, a gente não tinha levado em consideração que o EGT bate na tampa de válvula ali, no cabeçote, na verdade. Mas o que a gente vai fazer por agora, obviamente, para mudar de posição aqui, vai ser um pepino, né? Teria que botar ele mais para cá, aqui assim, ó, inclinado, né? Então ele tá aqui assim, teria que ser colocado mais para cá, ó. O que a gente vai fazer? Vamos tampar ele com uns tampão, obviamente, né? Porque esse aqui é um furo de escapamento e vamos na fé, sem EGT por cilindro, porque a gente quer escutar o escapamento. Então, numa outra oportunidade, talvez nunca, a gente tire de novo para fazer isso. E ainda assim, tá tão bonitinho com toda essa proteção de Inconel aqui que é uma pena desmontar isso aí para trocar agora. Poder acessar o motor assim é muito, muito bom. E uma dificuldade aqui do escapamento é o seguinte, ele é um escapamento curto, né? Porque o motor é atrás, então não tem
o resto do chassi assim para fazer todo as equalizações. Então tem que sair para cá o escapamento, vir aqui, equalizar para cá até a saída, né? Tinha um tamanho bem restrito para isso. Uma parte que tomara que a minha esposa não veja, né? Brincadeiras à parte, mas muitos perguntam quanto é que custa um escapamento desse. Um escapamento desse completo custa R$65 mil. Isso que ele é relativamente curto, né? Se for pegar um escapamento daqueles que vão o carro inteiro, vai sair mais. E tu vê que hoje em dia, hoje para o padrão americano de uma coisa customizada, é relativamente barato fazer isso no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, para fazer um escapamento, sim, para começar, eu acho que é difícil conseguir alguém que faça tão detalhado e tão calculado as coisas, com todas essas acessórios, que nem o próprio acabamento de Inconel, uma coisa que é muito importante para manter a temperatura, tudo. Se tu vai botar depois, só isso aí é milhares de dólares aqui nos Estados Unidos. É uma coisa cara. Para ter uma ideia, as minhas turbinas, quando eu mandava fazer na Europa, só o frete para lá já era, sei lá, $500 ou $600 a carcaça quente, né? Então, para quem queria ter uma ideia do quanto é que custa o escapamento, tá aí. R$65 mil o escapamento, custam tudo que dá o motor de Ferrari aí do DeLorean. Pronto, tamparam agora, pelo menos não vai vazar. Mais um pouco. Não, esquece. Tem que baixar. O que eu tenho que fazer? Tem que soltar aqui e levantar o motor. Pra entrar, né? Ele tá pegando aqui assim. Levantou ele aqui, a gente dá um jeito. Relaxa. Calma. Isso é o de menos. Calma. Que... Nós já fizemos coisa pior. Nada que um levantadinha no motor ali pra colocar o escape. Mas quando baixar não vai pegar? Não, né? Não, tá longe. Se baixar, nós temos uma ferramenta de precisão. Marreta. Na verdade, a gente até tinha marcado o chassi aqui, onde é que a gente achava que ia precisar cortar, ó. Se tu olhar aqui, ó, a gente achou que ia precisar cortar aqui, ó. Se fosse pegar um escapamento de Ferrari mesmo, ia precisar ter cortado aqui, ó. Esse aqui teve que fazer a volta desse duto lá, ó. Ele veio por trás aqui, ó, pra desviar daqui, ó. Opa, peraí. Hã? O que pegou aí? Ah. Olha. Tá, boa. Aqui tá bem tranquilo. Pronto, resolvido. Aquela vontade de bater arranque só nos coletores agora, mas não vamos fazer. Ou vamos. Não, vai esquentar tudo. Diga qual o problema? Tá, então aqui, ó, bota a mão aqui no motor pra você ver a temperatura que tá o motor que eu tô mexendo aqui. Aqui então o escapamento que saiu, ó. Pra relembrar como é que a gente fez, a gente pegou a flange original, né? Cortou ali, mas a principal diferença era essa aqui, ó. Até o primário aqui ele tinha, sei lá, 20 e poucos centímetros. E esses dois dutos aqui eram muito curtos, ó. Se pegar, vou fazer uma medição tabajara aqui, ó. Dois desses aqui, ó. E esse aqui já tem, ó, 1, 2, 3, quase 3, ó. Tipo assim, é quase 50% maior esses dutos da ponta aqui com relação a esses. Então ele descompassa tudo. E o outro erro, eu acho que a gente fez grande, foi botar o abafador antes do X aqui, ó. Porque aí ele bagunça tudo aqui e não consegue dar a onda reverberação que volta pra cá, sabe? Então esse aqui também, se tivesse botado aqui, acho que seria melhor. Ele fez aqui, ó, ele foi bem esperto, ele fez ajustável isso aqui, ó, com essa abraçadeira, para poder bater aqui, ó. Ser um pouco mais para dentro. Olha aqui, ó. Nós vamos precisar tirar um pouquinho daqui, ó. Um pouquinho. Aqui, ó. Vai um anel aqui, ó. No centro aqui. E assim, ó.
aqui agora, isso aqui, ó. Ah, não, vai ter que cortar, ó. É, não. Não. Era mais fácil soldar, porque olha como ela é grande, ó. Não, olha... Te amo, tá? Não, mas não adianta. Agora é só cortar aqui. Mas olha como é que ela é. Deixa eu ver. Então, só cortar aqui agora aí. Vai. Ai. Sim. As duas, né? Sim, ó. O pai Denis é foda. Resolvido. Agora é só ir lá em cima e cortar. Acabou. Deixa eu lá cortar. Tá, mas é média aqui, ó. Já porque- tá, mas é o mínimo É aqui, ó. É aqui, ó. Aí, pronto. Deu. Sim, vai cortar aqui assim. Pronto. Já volto, tio. Tá. Calma. Mas tu viu como é que ela é por dentro ali, ó? Sim, mas só. Na Aham. hora que eu cortar lá, eu corto na serra, na fita. Agora. Bota aqui só pra mim pensar. Ah, vamos bater arranque só rapidinho. Vai lá, dá-lhe. Dá, não? É bom ver se tá desengatado, né? O cara bate fora. Bam! Vai pro futuro. É, não, assim não tá legal ainda. Vamos ver a mágica que faz o... Vamos encostar aqui rapidinho só pra eu ver o negócio aqui, ó. Ah, os suportes. Pois é. Na verdade vai ter que começar de cima pra baixo, né? A gente vai ter que prender ele aqui primeiro, depois a gente fazer. Eu vou cortar o negócio lá. A gente prende ele aqui, daí eu vejo. Depois que ele tiver tudo no lugar, eu faço. Eu vou ter que pegar aquela. Tu acha que precisa cortar aqui também? Acho que não. Não, aqui não. Aqui não precisa não. Deixa eu lá cortar esse troço aqui de uma vez. Tem que deixar tudo meio solto, porque ainda vai ter que depois alinhar, né? Sim, alinhar ele todo. Agora sim. Agora né? que esse aqui é aqui, essa, entendeu? Ah, é caprichado o negócio aí. De suporte. Vai precisar da borracha daqui? Peraí, deixa eu ver aqui, porque eu tô achando que. É isso mesmo. Vai precisar da borracha aqui. Ó, a borracha ali, ele vai. Ah, o cara é. Os caras são Ninja. ninja. Cadê. Aí, Anderson, esses parafusos maiores, ó, esses aí, isso. Agora vamos ver se entra o para-choque no lugar ali. É hora da verdade. Você faz um negócio, Anderson. Já bota esse aqui pra mim, ó. Peraí, deixa eu. Ó, tem que passar aqui, ó. E acertar no buraco aqui de fora. Aqui, Esse ó. aqui? Aham. Não. Ah, o pequenininho? É. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Por fora aqui, ó. Ah, Senão depois a gente não consegue passar ele. Conseguiu? sim. Porra! Deu mais certo que a gente imaginava. Onde é que tem um parafuso aqui? Acho que eu seguro. Deixa eu puxar aqui agora. Deixa eu pegar os dois parafusinhos ali. Acho que daí ele não sai mais, não. Cara, ainda tá quente esse para-choque. Ele tava no sol, né? Ah, por Põe o isso. sol ali. Foi, Deu. pode soltar. Pode soltar aí. Tá faltando 2 parafusos. Aham, olha só. Bah,
Ele acertou os furos melhor que o Arcondo, vou te falar, viu? No scanner, ó. Só que agora eu tô na dúvida se nós cortamos essa beirola. Não. Tá, acho que não. Acho que não. É, porque tá aparecendo escape por baixo. Ficou legal. E deu pra ver a plaquinha, ó, porque eu queria ver a plaquinha, ó. Cara, ficou muito bom, ó, bem alinhadinho aqui, ó. Olha a plaquinha. Cara, eu tô na dúvida dessa beirola aqui. Ah, não, Anderson. Ah. Cara, esse para-choque você que falou que era uma fortuna. Se bem que corta e guarda, né? Com uma cola resolve, né? Coisa passa. Eu vou te dizer que agora ele pode desdobrar um pouquinho, viu? Depois passa um Gorilla Glass. Se quiser. E ficou longe da polia, tudo ali. Não vai pegar na polia, tu acha? Pega os furos da camiseta dele ali, ó. É desse lado, né? Desse lado aí. Aqui, ó. Eu acho que os dois. Deu hora, tô com... Aqui, Vou ó. ter que ligar pra Futec encomendar camiseta Você nova. sabe que não é fácil, né? Sabe que é um processo, tem que passar por um processo seletivo lá, né? Pois é. Cara, primeiro dia que eu tô usando essa blusa. Eu nem tinha usado a camiseta. O Guilherme lá da R-Flow, que eu mandei as fotos pra ele, né? E não falei nada, só mandei foto e fiquei quieto, né? Aí ele botou, já deu partida? Cara, nunca na minha vida fiquei tão ansioso como agora. Vamos deixar ele ansioso até o episódio, vou dizer pra ele, cara, não, vai ter que ver o episódio. Duvido, né? Eu também duvido, mas vamos tentar. Agora tem que fazer a parte bonita também, né? Como fica bem visível esse canto aqui, ó. A gente vai tirar o parafuso e virar pra dentro lá, ó. E olha, no outro lado já fez. Ah, olha aqui, agora que eu vi, ó, ele botou um AFD na ponteira aqui também, ó. Ah, é? Aham, eu não tinha visto. Que legal. É os detalhes que eu conquisto o cara, sabe? Tudo no detalhezinho assim. Agora é a hora da verdade aí, ó. O Denis quer montar o carro até o último, ó. Não, pra sair daqui não Parafuso sair precisava certinho. voltar. É. Tem que ficar tudo Tá no... solto essa vareta, é assim mesmo? Não, tô botando ela aí, calma. Ah, tá soltando. Aí, olha aqui um negócio que eu fiz, ó. Eu tava com o volante, esse aqui, né? Só que ele ficou uma posição de dirigir que era muito... Bem na minha linha de visão, o arco em cima pegava no olho, assim, pra FT700. Aí eu liguei lá pro pessoal da SimMagic, olha aqui, ó. Eles fazem aqueles volantes de simulador, ó. E aí a gente botou um volante aqui, ó, que ele tem cortado o arco em cima, ó. E aí eu consigo enxergar direitinho agora. Gostei, ficou tipo... Tive a ideia do Tesla. E na verdade o Habits fez também no Eclipse dele, que eu achei muito legal. Quando ele fez primeiro eu pensei, caramba, ficou estranho, mas depois eu pensei, cara, é muito prático, porque realmente tu tem toda a tela para enxergar e ela fica na frente. Então, mostrando aí, ó. Parabéns, valeu pela dica aí, Habits, gostei da ideia. Dá pra bater rank, Denis? Dale. Bah, e agora? Aí. Quando eu vi que agora vai pra cá, ó. Pronto. Cara... E aí? Olha só! Cara, mudou, hein? Bem mais alto. Cara, o barulho do negócio. Cara, o barulho do negócio. Deixa eu manobrar ele, eu vou descer aqui. Foi.
ficou totalmente diferente. Completamente diferente. Mudou completamente. Tomara que o microfone deu pra ver, porque, cara, absurda a diferença. Absurda. Dá uma queimadinha agora na Temos um cameraman aqui porque o Denis quer assistir de fora, ó. Ele está de fora. O Denis quer assistir de fora, vai ter um cameraman aqui, ó. Vou vir passear e Vai ganhar cair de no gol. presente e ver esse carro ligando aqui. Como é que é teu nome? Rafael, Rafael, segura aí pra gente. bora. Botou o cinto aí? Botei. Que barulho é esse, Anderson? Olha o ronco desse carro. Cara, ficou muito Fórmula 1 isso aqui, Anderson. Ficou um absurdo, cara. O volante aqui é meio... Sim. O cheirão de queimado. Tá assando a solda, o óleo, tá tudo assando ali. Nossa, Anderson, que é isso, cara? É insano o negócio. Cara. Aqui de dentro o cara escuta mais as borboletas. Pois é. Que barulho maravilhoso ficou isso. Maravilhoso ficou isso. E a drena de estar dirigindo esse ronco, Anderson. Olha ali atrás se não tem nada derretendo ali, ó. Vê se não tem nada Cheirão, olha se não tem nada derretendo. O escapamento tá queimando. Mas só olha ali. Como é que é o barulho aí? Nossa, tá lindo. Tá lindo. É bom, né? É demais isso aqui, Anderson. O que puxa esse carro não tá escrito. Bom, 500 cavalos é bom, Nossa né? senhora. Você tá fazendo carinho no pedal e o carro tá puxando um monte.
É uma sinfonia o escapamento. Demais, Anderson, demais isso aqui. Ficou junto da obra, ficou isso. Caramba, sai fogo. Isso que não tem nada de corte. Eu não sei lá dentro, aqui fora tá do caralho. Cara, ó. Os caras são foda mesmo. Parabéns aí, Guilherme. Aí, Flow, vocês são mágicos mesmo, são foda. Cara, o barulho. Não tem ideia, vamos fora. É. Tu não tem ideia. Tá bom. Vai ficar bonito isso. Olha aqui, ó. Cara, que ronco. Não. Sabe que o Luiz tá lá ainda? Tá lá. O Luiz, sabe que o Luiz tá lá, ia mandar o Luiz vir aqui pra ele acelerar, porque eu não sirvo direito ali pra você, pra você escutar de fora. Não, olha, eu gostei, ó, vou te falar. Me surpreendeu, tá? Muito, porque ele é alto, mas ele não incomoda, é diferente assim, e ficou, cara, o agudo parece que tá girando 12 mil, 14 mil negócio. Não é um barulho, é um instrumento musical tocando, é incrível. Cara, que... pá, Incrível mesmo. tá bom. Show, muito obrigado aí, ó, R-Flow, vocês acertaram mesmo aí, melhor do que eu imaginava, assim, a diferença. Não, se for pensar assim, são dois escapes, né, não tá, tu olha assim por fora é a mesma coisa. Qual que é a diferença? É os detalhes, é os cálculos. que faz a diferença. Mas os caras têm a manha, meu. Os caras sabem o que estão fazendo. Aí, ó, show de bola. Esse ficou bom. Agora tá bom. Tá pronto o DeLorean, né? Podemos montar a Mercedes agora. Cerrou. Tá pronto para escutar o barulho? Sim. Escapamento novo? Uhum. Meu Deus.
do escapamento de 12 mil dólares? Ainda não falou pra mãe. Ainda não falamos pra mãe. Pai, as borboletas são quentes. Não. Só é um pouquinho assim o motor. Mas não é que nem o escapamento, porque aqui ele suga o ar. Ele fica chupando o ar assim ali pra dentro. O ar entra por os lados, vem ali pra dentro e o motor acelera. Tu consegue ver direitinho a borboleta ali. Daí também o hoverboard. Pai, agora como é que do Oriental nem acredito que é do... Que era aquele carro velho. É, que é carro velho. Nem dá pra ver. Ó, bem pouquinho, ó. Só passeando. Tô acelerando um pouquinho assim. Tu já sabe que carro quer ter teu primeiro carro? Tá quase na hora de a gente comprar um, né? Eu não sei. Ia gostar de um carro maior, Não, um carro esportivo, esportivo. 2 lugares ou quantos lugares? 2. Ah, eu tenho uma ideia. Qual? Você me dá o DeLorean. Tá meio demais, imagina eu tô indo pra aula de DeLorean. Tá, eu não sei. Eu ainda tenho que ver. Ah, o barulho ficou assim, não. Não dá pra acreditar. É, Ele ficou. Ele não res. A nota assim. E ainda ficou silencioso, ó. Mesmo é cano. Tu vê escapamento? É cano reto, não tem muffler nenhum, não tem abafador nenhum. Escuta mais as borboletas que elas ficam fazendo. Ó.
difícil, bem rapidinho. Daí só acelera tudo, daí pega o prêmio. Dá pra dizer que eu acho que tem chance de ter o DeLorean mais... com certeza o DeLorean mais rápido do mundo. É, porque quase ninguém tem. Ninguém Daí- nunca botou um motor de É. Ferrari assim. Mas aí tu vai querer do meu lado? Sim. Pai, ainda vai ser rápido. Daí, pai, você tem que botar no fundo o pedal. Sim. Você viu Não. o cara dirigindo aquele caminhão ali? Não. Ele foi assim, quando ele viu ele foi. DeLorean. Ele fez isso, olha. Sim. Não é sempre que tu vê um DeLorean, né? E muita gente tem a lembrança do filme De Volta pro Futuro, né? Eles gostam, era o filme preferido. É, meus amigos de escola, sabe? Teus amigos sabem? Sim. Imagina, é de 1985 5. filme. Todos eles sabem. É? Todos. Todos eles? Ele já olhou. É, que legal, né? O 1 também. Sim. Acho que o 1 é o mais legal, né? É, o 1 é mais legal. Vou botar aqui. O cara dirigindo coisa era muito engraçado. Vamos lá.
Yeah, check it out. How you doing, man? Good, how you doing? What's up, man? What's up? How you doing? Sorry about that. I saw you roll by. We was like, wow. I ain't seen one in a minute. I've never seen one ever. Check this out. We got a hoverboard. No way. That's what I'm talking Okay, about. so you guys are really going back to the The future. Ferrari. Whoa. Hey, all of them got the Ferrari in it? Yeah. All of them got that engine in it? I don't think so, boss. I don't think so. Hey, wait. You got a hoverboard too. That's that's cool, bro. Do you know what to do with that guy? What? Do you know how to do it? No word. No way, it actually works. I'm kind of what I do. He literally pulled out a hoverboard. And this jump is clean. And it's cared about it. Hey man, thank you for letting me see. Yeah, you're good. Oh, You're man, good. I don't hate to bother you, Here, man. We just kept watching you ride by. We was waiting for you to make it stand up when you rolled across the stop sign. Yeah, one more time. Watch out, fire comes out of that exhaust. Fire comes out there. You need something in there? Ferrari engine. You put it in there? Oh, stop fucking. What kind of engine is it? I think it's only when he revs it. Ferrari. It would come out of. California. Oh, yeah? That's your car one day, ain't it? What you do this motherfucker? What you say? That fire comes out of it. Fire, come on up. Only when he revs Oh, it. now it's not good. All right, y'all be safe, man. Look at all the years in that bitch. Man, y'all Good day, man. be careful, man. Got it. Esse cara gosta, né? É. O cara que tá dirigindo o outro caminhão tá filmando. O cara só tá. Eu abrindo as borboletas. Vamos dar uma... Pô, esse é um Nano Pro? Não, é um display deles antigo. Ah. Ó, vamos dar uma acelerada, tá? Tá pronto? Meu Deus! A gente tem que levar isso pra pista. Tem que levar isso pra pista. Tem que levar, né? Sim. É muito legal. É. Vai. Deu. Vai. Você viu quando eu tava... Eu tava assim...
Nós voltamos no tempo? Sim? Peraí, deixa eu ver. Voltamos, meu. Se foi mais de 88. Ah, não. Tá, deixa aqui. Quer que eu manobra o trailer? Não, depois eles vão tirar. Tá. Pronto, gostou da volta? Escapamento novo? Tá aprovado? Sim. Tá bom.